Cada chamado requer uma resposta. De 2016 até aqui, já produzimos mais de 100 documentários originais, muitos entre os mais assistidos do nosso país. Produções comprometidas com a busca pela verdade, que educam, inspiram e transformam. Essas produções somadas já foram assistidas por mais de 30 milhões de brasileiros. Produções como a que você está prestes a assistir agora, na nossa programação especial de final de ano. Tudo isso só foi possível graças aos nossos membros assinantes. Pessoas que um dia atenderam ao nosso chamado e escolheram financiar a nossa causa. É graças a eles que produções como a que você vai assistir a seguir são possíveis de serem feitas e até disponibilizadas de graça. Por isso, meu convite é para que você se torne um membro assinante e faça parte do grupo que contribui para o resgate da cultura no nosso país. O investimento? Apenas R$10 mensais. Com esse valor você já ajuda a financiar nossa operação e a produção de novos originais, trilogias e séries. Em troca, recebe acesso imediato a todos os nossos originais. Novamente, são apenas R$10 mensais. Um investimento acessível para você. Um apoio gigante para nós e para a nossa missão de resgatar a cultura, as ideias e os bons valores e os sentimentos no coração dos brasileiros. Basta escanear o QR Code que está aqui na tela ou tocar no link que está na descrição e fazer parte. Não deixe este chamado sem resposta. Nós contamos com você. Muito obrigado e um ótimo filme. God has infinite attention, infinite leisure to spare for each one of us. He doesn't have to take us in the lump. You're as much alone with him as if you were the only thing he'd ever created. When Christ died, he died for you individually, just as much as if you'd been the only man in the world. A Inglaterra estava sendo atacada pelos nazistas. As noites eram momentos de desespero. Aviões despejavam bombas sobre edifícios e casas. Com as cidades às escuras, só restavam os sons dos impactos dos mísseis e os clarões anunciando a morte. As famílias desesperadas tentavam buscar abrigo, mas nem sempre era possível. No dia seguinte, rádios e jornais noticiam os rastros da destruição. Prédios arrasados, corpos nas ruas e a movimentação do governo para responder aos ataques. E à noite, para a angústia da população, os nazistas voltavam. O espírito britânico precisava de uma palavra de consolo e esperança. Uma voz surgiu na escuridão. O dono dessa voz cresceu em um país com mais de 500 anos de guerra religiosa e ele sabia que só tinha um jeito de acabar com o ódio que levava os homens a se destruírem. Os cristãos precisam se unir e para isso era preciso dar continuidade ao legado de Chesterton. Essa voz era de Clyde Staple Lewis, ou simplesmente C.S. Lewis.
C.S. Lewis nasceu em 1898 na cidade de Belfast, o centro protestante da Irlanda. Filho do advogado Albert James Lewis e de Florence Augusta Lewis, foi educado inicialmente por sua mãe e uma governanta. Passava a maior parte do tempo na biblioteca da família, dedicado à leitura de livros clássicos. A infância de Lewis foi uma infância tipicamente da educação clássica. Uma das experiências que marcou muito é justamente o fato dele ter essas atividades de leitura literária com o irmão dele e eles pensarem na criação de universos imaginativos ou da fantasia. Eles tinham um mundo imaginário que era um mundo de animais falantes. Então foi uma infância cheia de imaginação e cheia de literatura. Mas teve um momento de rompimento dessa felicidade da infância, que foi justamente a morte da mãe. E aí ele começa a questionar tudo aquilo que ele acreditava até então. E ele suplicou a Deus que curasse a mãe e a mãe não foi curada. Então foi a primeira decepção dele com Deus. Após isso, ele passa uma adolescência tremendamente solitária junto com seu irmão. Em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, Lewis relembra essa fase. With my mother's death, all settled happiness, all that was tranquil and reliable, disappeared from my life. A morte de sua mãe se somava ao falecimento recente de seu avô paterno. Extremamente abalado pelos acontecimentos, o pai de Lewis não soube conduzir a situação. Ele dizia que a mãe era o arrimo da família, porque o pai tinha tendências à depressão. Teve essa questão com o pai, né? Essa relação de amor e ódio, de expectativa, às vezes não correspondida. O Albert, né, que era o pai dele, devia ter alguma espécie, algum tipo de problema de natureza emocional, alguma coisa assim. E aí os meninos são enviados para colégios internos. Ele suplicava ao pai que o tirasse desses internatos, porque ele sofria muito preconceito, porque ele era mais introvertido, mais voltado para os livros. Lewis foi enviado a vários internatos onde sofreu abusos e maus tratos. Um dos diretores de uma das escolas que frequentou foi preso, acusado de maltratar os estudantes. Nessa época, Lewis escreveu uma carta reafirmando seu desprezo com a religião. I believe in no religion. There is absolutely no proof of any of them. All religions, that is, all mythologies, to give them their proper name, are merely man's own invention. Angustiado, Lewis envia uma carta a seu pai. Por favor, tire-me daqui o mais rápido possível. Percebendo a gravidade da situação, seu pai finalmente tira Lewis do internato e o coloca aos cuidados de um professor particular. Lewis finalmente teve a oportunidade de estudar em um ambiente tranquilo. Foi com a sua ajuda que conseguiu ingressar na Universidade de Oxford. Mal Lewis conseguiu entrar em Oxford, ele já irrompe a Primeira Guerra. A corrida armamentista da Primeira Guerra Mundial levou ao inevitável conflito entre as nações. O resultado foi a morte de mais de 10 milhões de soldados e 13 milhões de civis. Com o aumento das baixas britânicas no decorrer dos conflitos, o governo britânico precisava de cada vez mais homens para lutar na guerra. Lewis, pela lei, ele não tinha obrigação nenhuma de participar do conflito armado, mas ele se voluntaria e se alista e vai para a frente de batalha. Mesmo ele ainda, né, ali como um jovem, nesses conflitos existenciais, ideológicos, filosóficos, transcendentes, ele julgou que o dever da guerra era uma obrigação moral. O Lewis, ele foi hospitalizado 2 vezes no período em que ele esteve na guerra. Vai ser acometido da chamada febre das trincheiras e vai ser dispensado, volta. O seu capitão morreu, né, numa granada lá acionada, os estilhaços o feriu em 3 partes do corpo, parte da granada ficou alojada próximo ao peito. Após os ferimentos, na enfermaria, Lewis refletiu sobre o seu destino. Na trincheira, percebeu o valor do companheirismo e da amizade. Em meio ao sofrimento físico, conheceu um grande amigo que o fez assumir um dos maiores compromissos de sua vida. Na Primeira Guerra Mundial, Lewis conhece Perry Moore,
que se tornou um grande amigo. E diante das calamidades ali que eles vivenciam na Primeira Guerra Mundial, eles fazem uma promessa um ao outro, que é a seguinte: caso um viesse a falecer, o outro cuidaria da família daquele que faleceu. E foi o que veio a acontecer, né? O Paddy tomba no campo de batalha. Quando Lewis é dispensado, ele honrou e cumpriu a promessa feita para o seu amigo. Essa promessa chateou bastante o seu pai. Ele fez tudo isso contra a vontade do pai, mas ele cuidou da mãe do amigo. And so for the next several decades, C.S. Lewis lived with Mrs. Moore, Jane Moore. Nas cartas ele menciona o dia a dia com essa senhora, que ele chama de a minha mãe. Ele assume, né, essa responsabilidade, essa vivência, né, para sua experiência de vida. A guerra mudaria para sempre a vida de Lewis. Anos mais tarde, ele faria reflexões sobre esse período. If active service does not persuade a man to prepare for death, what conceivable concatenation of circumstances would? War does do something to death. It forces us to remember it. Após o fim dos conflitos, Lewis alugou um apartamento para morar em Oxford com a Sra. Moore. Ele retomou sua vida acadêmica, que havia sido interrompida pela guerra. Plenamente recuperado da sua saúde, e aí ele retoma a vida estudantil, né, em Oxford. O retorno do Lewis foi muito feliz, porque ele foi destacado com premiações de primeiro aluno em várias áreas. Primeiro, ele tira uma graduação em letras clássicas, ou seja, ele fica graduado em latim e grego. Logo em seguida, ele tira uma segunda graduação em História Antiga e Filosofia. E aí ele tenta procurar algum emprego, ou achar alguma coisa. Ele não tem tanto sucesso. Ele fala, bom, então eu vou fazer uma terceira. E ele faz uma terceira em literatura inglesa. E foi um dos únicos que teve o triplo primeiro lugar. O Lewis procurou emprego em vários lugares em Oxford. Ele lutou muito para conseguir uma vaga como assistente, professor assistente. Ele foi professor de filosofia e também professor de literatura medieval e renascentista. Ele passa a lecionar essa matéria em Oxford e Cambridge durante toda a sua vida, né? Ele é um professor de literatura durante toda a sua vida. Como professor em Oxford, Lewis conhece um jovem estudioso das línguas que transformaria sua visão de mundo. Em 1925, o Departamento de Inglês de Oxford recebia 2 professores novos. A área de literatura recebia C.S. Lewis, um ateu, solteiro, interessado muito na literatura moderna. O Departamento de Filologia recebia Tolkien, John Tolkien, casado, católico e interessado em anglo-saxão, em Old English. Tolkien pode ser considerado um grande medievalista pelos seus estudos tanto da história quanto das línguas medievais. E ele era reconhecido por isso em Oxford. Ele pegava esses manuscritos antigos e os estudava linha por linha, verso a verso, palavra por palavra. Ele, então, se estabelece como um filólogo, e um importante filólogo no século XX. O Tolkien é um acadêmico genial. A primeira impressão que Lewis teve de Tolkien não foi das melhores. Lewis disse que ele era um sujeito polido, pálido e fluente. No harm in him. Only needs a smack or two. Em pouco tempo, esses 2 grandes personagens do século XX estreitaram seus laços de amizade. Eles tinham um amor em comum para com a literatura, para com os romances de cavalaria, para com os textos mitológicos e antigos. E isso foi aproximando os dois. Eles criam uma amizade profunda, uma amizade longa, uma amizade verdadeira e até uma amizade profissional, porque ambos começaram a dar opiniões e a fazer críticas ao trabalho um do outro. Lewis ficava cada vez mais entusiasmado com a presença de Tolkien. Em sua autobiografia, ele registrou o impacto dessa amizade em sua vida. Marked the breakdown of 2 old prejudices. At my first coming into the world, I had been implicitly warned never to trust a papist. And at my first coming into the English faculty, explicitly never to trust a philologist. Tolkien was both.
As conversas entre Lewis e Tolkien eram cada vez mais intensas, e a importância dos mitos e da imaginação aproximavam cada vez mais Lewis do cristianismo. Em frente ao Magdalen College, em Oxford, existe um caminho chamado Edson Walk. E eles costumavam ter longas conversas sobre mitologia e sobre tudo mais. E o Lewis, uma vez, entrou adentro falando sobre mitos. Né? E o Tolkien aparece no meio da conversa e a conversa se estende até as 3 da manhã. Nesse caminho específico desse dia, o Tolkien convence o C.S. Lewis de que o cristianismo era um mito e que satisfazia todos aqueles desejos mais primordiais que o coração dele desejava e enxergava nos mitos, mas ele não percebia. Well, the magic of myths or fairy stories is not an end in itself. It exists to serve virtue and satisfy certain primordial human desires. But myths are fiction. The stories they tell aren't true. They're lies and therefore worthless, even though breathed through silver. They're just beautiful lies. You can't seriously believe in fairy tales. Why not? I can, in fact, I do. But this is preposterous. How can you seriously believe a lie? Oh, Jack, myths are not lies. In fact, they're the very opposite of a lie. Go on. Well, you see, we had been duped into using the word myth as being synonymous with a lie, because we have been duped into accepting the first real lie of materialism. And what is that? That is the hideous claim that there is no supernatural order to the universe. The materialists have imprisoned us in a world of mere matter. They have put us in a prison of 4 walls. They don't want us to see what's beyond those walls. They don't want us to discover what lies outside their narrow philosophy. Worse than that, they think that any attempt to escape from the prison is an act of treason. Well, wouldn't it be an act of treason against rationality to believe otherwise? Now, Jack, think for a moment. How can it be wrong for a prisoner to think of things that exist other than walls or jailers? Doesn't the fact that the prisoner is able to think of things outside the walls suggest that perhaps things do exist outside the walls? After all, if the prison really is all there is, how are we able to picture things that exist beyond the prison? And this is where myths come in, you see. Myths exist outside the prison. Myths allow us to escape from the prison. A myth merely means a story, right? And a story can be a great conveyor of truth, even if it's a work of fiction. Mito, ele cria mundo por simbolismos. E esses símbolos são verdadeiros. E o conteúdo do mito, as histórias, os enredos também são verdadeiros. God reveals himself through human imaginations, using such images as God found in human culture. Todo a trama traz algo de verdade, e verdades mais profundas do ser humano. Então, amor, ódio, vingança, alegria, angústia. But those characters, those mythological deities like Adonis and Bacchus and Balder, lived nobody knows where, nobody knows when. I mean, nobody really tries to claim that they're historical figures. They're products of the human imagination. Quando você consegue ler os mitos com a suspensão da descrença, você percebe que eles estão falando, estão buscando a verdade das coisas. E o cristianismo é uma história que aconteceu. With Jesus, you have a very identifiable, defensible historical claim. There's a lot of archaeological and documentary and other evidence that this character, Jesus of Nazareth, actually existed in time and space, and you can place him in Palestine in about the year AD 33 under the procuratorship of Pontius Pilate. And yet, Jesus is also the rising sun and the growing vine and all those emblems that in classical mythology were attached to the divine figure. So in Christianity, you get both the myth and the truth. O Chesterton e o Lewis, e sobretudo Tolkien, percebem que essa história ela é um mito verdadeiro. God is revealing himself through real things, not just imagined things, but actual people in actual places, in actual times. Isso não é mais apenas a participação de um elemento espiritual na realidade material, mas é a
consumação do próprio Deus infinito, eterno, feito carne. Tolkien convence o Lewis que o cristianismo, o mito de Cristo, tem esse tom convincente de arte primária e que é um mito na história, um mito que se faz na história, para o qual todos os outros mitos apontam. E após essa argumentação do Tolkien, né, o Lewis fica profundamente abalado e isso vai levar sua conversão ao cristianismo. As palavras de Tolkien tocaram as fibras mais sutis da alma de Lewis. A conversa com seu amigo permitiu a Lewis religar o mundo da razão com o mundo da imaginação. Tolkien convenceu Lewis que os mitos eram vislumbres da realidade. I have just passed on from believing in God to definitely believing in Christ, in Christianity. My long night talk with Tolkien had a great deal to do with it. Eu não tenho dúvidas que muito do que Lewis admirou em Tolkien não foram somente seus argumentos, mas foi a sua maneira de viver, essa integração da fé ao cotidiano, no cuidado com a família, no compromisso com o trabalho, na atenção aos amigos, na frequência aos ritos religiosos, a vida de oração. Tolkien não foi o único a impactar a cosmovisão de Lewis. O escritor irlandês seria decisivamente influenciado pelo apóstolo do senso comum. Chesterton was one of the most important influences upon C.S. Lewis's conversion. Lewis first read Chesterton during World War I, and in fact he said he couldn't help falling in love with him. He said it was like almost against his will. And he said Chesterton had more common sense than all the moderns put together. Em sua autobiografia, ele registrou o impacto da leitura de O Homem Eterno. I read Chesterton's Everlasting Man, and for the first time saw the whole Christian outline of history set out in a form that seemed to me to make sense. Na década de 30, a amizade de Lewis e Tolkien entrou em uma nova fase. Os encontros regulares dos dois acabaram formando um grupo literário que adquiriu um status quase lendário. Imagina que você tem um grupo de amigos que se encontra frequentemente no trabalho, que tem interesses parecidos, tem ideias diferentes, mas que gosta muito do bom papo e de uma boa cerveja. Esses eram os Inklings. Inklings were a hugely important part of C.S. Lewis's life, and indeed of Tolkien's life. The Inklings really grew out of the friendship between Lewis and Tolkien. Foi formado por professores que gostavam de literatura, de filosofia, de poesia, e começaram a se reunir. A ideia era fazer a recitação de poesia ou ler em voz alta algum livro. Existia uma crítica entre amigos e também um incentivo. That would then meet for 20 plus years, or actually almost 30 years, twice a week normally in Lewis's rooms in Magdalen College, Oxford, and also at the Eagle and Child pub, which they called the Bird and Baby. O Tolkien mesmo leu O Senhor dos Anéis pela primeira vez no encontro do Inklings. So this group is the most powerful and most important and most dynamic literary group of the 20th century. A importância de um grupo como Inklings é de revalorizar a tradição literária medieval no que ela tem de específico e rico, em detrimento das mistificações que foram feitas dela na modernidade. Lewis and Tolkien were both medieval scholars. They understood the medieval mindset and indeed the classical mindset. Não só eles, mas os outros amigos que estavam envolvidos tinham uma paixão por mitos, por histórias, especificamente pela Idade Média. O que eles viam de extraordinário na Idade Média? O heroísmo, o amor cada vez mais elevado até chegar a Deus, uma imaginação sacramental e simbólica de representar por imagens uma realidade espiritual mais profunda da qual a matéria participa. Tolkien, Lewis e outros integrantes do grupo Inklings tinham uma preocupação muito grande com os rumos da civilização humana, da civilização europeia. Os Inklings achavam que a Idade Moderna era muito superficial e muito racionalista, muito subjetivista também. Tolkien and Lewis both saw the power of story, the power of myth, to change lives and to change cultures. They realized that they were living in a very secular and secularist culture, a very religiously skeptical culture,
and a culture was actually hostile to Christianity. Era necessário transcendência. A literatura podia tocar os corações. E era nos corações que estava o problema da destruição da humanidade. Chesterton já tinha feito esse movimento. Tolkien e Lewis acompanharam essa ideia daquilo que realmente a modernidade precisava, que era essa abertura transcendental. A amizade e o companheirismo eram uma grande marca da vida de Lewis. Peça central dos Inklings, ele escreveu inúmeras vezes, celebrando a amizade como o tipo de amor mais difícil e importante ao ser humano. Those are the golden sessions, when our slippers are on, our feet spread out towards the blaze, and our drinks at our elbows. Life has no better gift to give. Who could have deserved it? Lewis e Tolkien estavam cada vez mais envolvidos com a literatura da sua época. Um dos autores mais influentes do período era o socialista fabiano H.G. Wells. Considerado o pai da ficção científica, Wells via a imaginação como caminho para uma utopia secular. C.S. Lewis's opinion of writers such as H.G. Wells and George Bernard Shaw is actually very similar to Chesterton's. Lewis's view of these men was informed by what he read about them by Chesterton. Lewis e Tolkien comentaram que as obras de ficção científica não eram exatamente como eles queriam que fosse. Eles disseram, bom, se a gente não vê uma obra como a gente gostaria de ler, vamos escrever uma que seja do nosso gosto. Eles combinam. Vamos escrever sobre viagem ao espaço e viagem no tempo? Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer um sorteio aqui. O que sair para você escreve e tal. E aí para Lewis sai espaço, para o Tolkien sai viagem no tempo. O Lewis escreveu e fez a trilogia sobre viagem espacial. Na trilogia cósmica, né, o Lewis tem essa história, então, de Ransom, que viaja, então, para alguns planetas. O Ransom é um estudioso de literatura, mais especificamente de linguagem. É apresentado como sendo filólogo, uma evidência óbvia a Tolkien. E o primeiro livro é Além do Planeta Silencioso. E o que seria esse planeta silencioso? Seria a Terra. Não se sabe, os outros planetas não conseguem escutar o que está acontecendo na Terra, propriamente dito. Ransom vai para um outro mundo e um outro mundo que não tem a figura do mal. Seria Marte, que na trilogia ele dá o nome de Malacandra. Seres celestiais o levam. Esses seres são aquilo que a tradição cristã chama de anjos. Ele consegue estar presente, vendo tudo o que acontece, certo, né? As características, mas ele não tem poder sobre tudo. Cada planeta tem um anjo que é essa entidade tutelar. O planeta Terra, perdeu o contato. Por quê? Tem uma certa rebelião, uma rebelião planetária, que seria, na casa, uma rebelião celeste, né? Se for fazer o paralelo. Dessa rebelião vem um que seria o torto, né? Que seria a pessoa que acaba dominando a Terra, que seria a pessoa errada, né? O mal. O anjo, essa entidade tutelar que estava aqui, se rebelou contra o Supremo, a entidade suprema do universo, que é Deus. Você vê que o efeito de ter um anjo torto que domina a Terra acaba afetando toda a espécie humana, coisa que essas espécies de Marte não são afetadas, né? O que seria indiretamente para um certo pecado, né? O que seria o pecado original. O que está em evidência ali na trilogia cósmica o tempo inteiro é esse conflito, esse duelo entre o bem e o mal. Você tem essa primeira aventura desse livro, que é Ransom indo para Marte, ele compreendendo uma outra cultura. Então o Lewis critica a cultura da Terra em paralelo a essa cultura de Malacandra, que é Marte. É uma cultura materialista, uma cultura hedonista, uma cultura totalitária, uma cultura cientificista do planeta Terra, contra uma cultura que ainda dá importância aos valores perenes, que é a poesia, que é a literatura, que é a comunidade, que é, por exemplo, a própria piedade, que tem lá a vida religiosa deles. A segunda viagem foi para Vênus, que ele chama de Perelandra. E é a história de um Adão e uma Eva daquele local que também não tiveram contato com o mal. É como se fosse uma recontagem do Gênesis bíblico, sendo que não há queda. A queda de Adão e Eva é colocada na história e ela é evitada pela interferência de Ransom. Então ali você tem uma história do paraíso. O terceiro livro é diferente. É diferente porque não tem nada espacial. Ocorre inteiramente aonde? No planeta silencioso, que é a Terra. É a história de como um instituto de ciência toma o poder no mundo. Ele começa a ver esse controle de
de um projeto mesmo, né, de cientistas para falar o que deve ser a sociedade, né? A ciência vai ser agora a nova voz, né? Acabou a religião. Então, o mérito da trilogia espacial é justamente de tocar no assunto da ciência e da magia, como elas poderiam colocar em risco o futuro da humanidade. Está muito claro que é uma visão religiosa, a religião como ponto de salvação, a vida metafísica, a própria vida da imaginação, você encontrar o ser humano onde ele está para uma vida de conversão. O que você tem de simbolismo na trilogia cósmica é um simbolismo da visão sobrenatural do mundo na cosmovisão cristã. Todos os eventos estão permeados de sobrenaturalidade, com o bem sempre verdade, sempre vencendo, incomparavelmente maior do que o mal. As visões utópicas e os valores materialistas denunciados por Lewis na trilogia cósmica foram responsáveis por eclodir mais uma grande guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um período de grande mudança na vida de Lewis. Ele recebeu refugiados de Londres em sua casa e chegou a dar aulas para as crianças que tinham dificuldades de leitura. Emocionado pela convivência diária com elas, começou a escrever uma história que retratava o sofrimento enfrentado por meninos e meninas que fugiram de Londres às pressas por causa da guerra. 10 anos mais tarde, Lewis partiria dessa premissa para escrever seu livro mais conhecido. O momento da Segunda Guerra Mundial foi um período em que a sociedade estava vivenciando uma total desesperança, né? O sentimento, obviamente, não era bom. The BBC came to C.S. Lewis and said they'd like him to deliver some lectures. And the talks were so successful that the BBC came back and asked Lewis to give a second series of talks, and then a third, and then a fourth. And these 4 series of talks were eventually assembled and put together under one set of covers and given the title Mere Christianity. O avanço da Segunda Guerra deixava um rastro de sofrimento e morte pela Europa. Abatidos e sem esperança, os ingleses precisavam de alguém que restaurasse o ânimo da população. E essa seria a missão de C.S. Lewis. Give up yourself and you will find your real self. Lose your life and you will save it. Submit to death, submit with every fiber of your being, and you'll find eternal life. Look for Christ, and you will get Him, and with Him, everything else thrown in. Começa com uma imagem de que o cristianismo é como uma casa que tem um grande hall de entrada, que dá acesso a todos os cômodos, e que cada cristão se sente melhor em um dos cômodos, e que não é bom ficar preso ou morar no hall de entrada. Mas tem partes da casa que são comuns. Essas partes são para todos. Não é só do Batista. Não, é de todos. Então ele fala, no meu livro, eu quero falar daquilo que é comum para todos, a área comum. É um livro que é extremamente ecumênico, porque ele serve justamente para trazer a comunhão dos cristãos nessa explicação pura e simples do cristianismo. E ele estava ali trazendo a palavra de Deus como uma forma de conforto para que as pessoas conseguissem superar o caos da Segunda Guerra Mundial. There's actually a parallel between Chesterton's book Orthodoxy and C.S. Lewis's book Mere Christianity. Orthodoxy is published in 1908, and in it Chesterton is trying not to be, shall we say, sectarian, supporting one particular Christian creed against another. So he's hoping that the Apostles' Creed, the earliest of the Christian creeds, will serve, if you like, as the plateau, as the foundation upon which all Christians can agree. Cristianismo puro e simples consolidou a fama de Lewis como um grande divulgador da fé cristã. Ao longo de toda a década de 40, os livros publicados por Lewis iriam gerar grande impacto social. I believe in Christianity as I believe the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Lewis continuaria seu trabalho apologético de forma inusitada, com a publicação do livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. O
Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz foram cartas publicadas num jornal. São textos bem curtos, em que ele imagina um diabo velho mandando cartas para um diabo jovem, ensinando o diabo jovem a tentar aquilo que é chamado de paciente. Quem é o paciente? É um cristão que está aqui na Terra. E aí ele se refere o tempo todo ao inimigo. Quem é o inimigo? É Deus, né? Essas cartas, elas trazem praticamente o cotidiano de um cristão, que ele se converte logo no começo, como que são as tentações que ele sofre. Mostra o argumento diabólico, demoníaco, para fazer o cristão se desviar daquele caminho ali. Isso em plena época da Segunda Guerra também. Em determinada carta, o diabo vai falar, então você tem que começar a fazer com que ele se irrite com as crianças na missa. Ou que ele comece a observar, não, porque, por que essa pessoa está aqui se essa pessoa cometeu adultério? Porque começar a julgar, então aqui é um lugar de hipócritas. E é nesse vácuo existente entre você ser um cristão e você se considerar cristão que o diabo entra. Por exemplo, o diabo conta a história de um outro paciente que estava numa biblioteca, estava se aproximando perigosamente do inimigo, porque a literatura em si, ela sempre, para o diabo, representa um perigo de aproximação de Deus. Então, o diabo o lembrou de que não era bom refletir sobre essas coisas com o estômago vazio. E aí ele fala da baixarquia infernal. É o contrário de hierarquia, né? Na hierarquia você sobe, então a baixarquia vai descendo cada vez mais, né? Parece uma repartição pública, né? Porque o diabo, ele não fica sabendo exatamente, né, o que o humano fez. Foi um sucesso imediato, porque pessoas se identificavam com principalmente as cenas do cotidiano que ele descrevia. É como se cada carta tratasse de alguma coisa que é muito particular da natureza humana. Ele faz ali uma história totalmente contra-intuitiva. E afinal, quem em sã consciência, ainda mais sendo cristão, ousaria escrever no papel do diabo? É capaz de guardar al bene e al male dal punto de vista del male. O Lewis depois declarou que para ele o livro foi emocionalmente desgastante. Sicuramente non è facile mettersi nella prospettiva del male, ma Lewis lo fa proprio ai fini di bene, capire come agisce. O Lewis se inspira, eu acho, que no próprio Chesterton para essas cartas. Porque o Chesterton, que é o pai desse método, que é o método paradoxal. Pela aparente contradição, você consegue chamar atenção para verdades absolutamente profundas. A análise do mal sob a ótica do diabo fez com que Lewis refletisse sobre o crescimento do relativismo na moral e na educação. Ele chamou esse processo de abolição do homem. The Abolition of Man is Lewis's most philosophical work. It originated as 3 lectures in philosophy that he gave during the Second World War. Que é um texto teórico sobre educação. Aquilo que você é ensinado, aquilo que você sabe, vai reverberar em quem você é. A tese dele é que educação tem que transmitir conteúdos teóricos, óbvio, mas não pode ser só isso. A educação tem que contemplar também valores que ele entende que são absolutos. So he's not drawing upon theology. He's just saying, from reason, you can make a very solid defense of objective value. E aí ele usa a palavra que vem da tradição chinesa, que é a palavra Tao. Ele usa essa palavra para designar esse conjunto de valores absolutos, e aí ele vai demonstrar que na antiguidade esses valores eram levados a sério. E como que ele demonstra isso? Vai pegar trechos da antiguidade clássica do Oriente Médio, ou da Europa, ou da China antiga, dos textos da tradição religiosa do hinduísmo. Ele cita tudo isso para mostrar que esses povos, essas civilizações todas valorizavam atitudes como coragem, honestidade,
justiça, solidariedade, a nobreza de caráter. São valores absolutos. A partir disso, ele traz as discussões para os aspectos da modernidade. O homem pós-moderno, ele não reage a uma norma existencial. Ele não se porta com a moral. And if you give up on objective value, you're on a short course to a kind of post-human future. Ele vai ter uma autonomia que, na verdade, o prende. Então, a abolição do homem é justamente esse conceito, né? Lutou-se por meio do relativismo libertar o homem, e o homem está tão livre que ele se torna um nada. We don't make up these values, we discover them, and we have to live in accordance with them. And that's part of what it means to be human. Após a publicação de Abolição do Homem, e inspirado pela convivência com Tolkien, Lewis percebe a necessidade de formar o imaginário das próximas gerações. Combinando mitologia e apologética, escreveu o que se tornaria sua obra de ficção mais conhecida. E aveva nel suo studio una mappa dell'Italia antica romana e c'era un nome, una località che si chiamava Narnia. As Crônicas de Nárnia é uma série de histórias fantásticas criadas 100% para as crianças, porque todos os grandes protagonistas, os grandes heróis são crianças, descobrem de alguma forma esse reino de Nárnia, esse reino mágico, e são crianças comuns e elas vão contar com a ajuda de elementos mágicos. São os bichos que falam, os bichos que têm habilidades especiais. Questi 7 romanzi che compongono un viaggio immaginario in una terra che non c'è. Eu concordo com Pedro, disse Susana. Aquela história do bosque e do fauno não pode ser verdade. E por que vocês acham que a história da Lúcia sobre o país fantástico que se alcança pelo guarda-roupa é mentira? Quem disse que a história não é verdadeira? Disse o professor. Não se deve acusar de mentirosa uma pessoa que sempre falou a verdade. É mesmo uma coisa séria, muito séria. Mas o nosso medo não é que ela esteja mentindo, replicou Susana. Estamos com receio que ela talvez esteja doente da cabeça. Acham que ela está louca? Perguntou calmamente o professor. Podem ficar descansados. Basta olhar para ela e ouvi-la um instante para ver que não está louca. Susana calou-se. Nunca tinha pensado que uma pessoa grande falasse como o professor. E não sabia bem o que havia de pensar de tudo aquilo. Lógica. Por que não ensinam mais lógica nas escolas? Só há 3 possibilidades. Ou Lúcia está mentindo, ou está louca, ou está falando a verdade. Vocês sabem que ela não costuma mentir. E é evidente que não está louca. Por isso, enquanto não houver provas em contrário, temos de admitir que está falando a verdade. One of the reasons he wrote the Narnia books was because he felt that a lot of children are sort of inhibited in their religious upbringing by a sense of obligation. And Lewis said, how about taking the story of Christ and stripping it of its stained glass and Sunday school associations and throwing it instead into a magical world of talking beasts and chivalry and adventure, and that would be a much better way of communicating the faith to the younger generation. E as Crônicas de Nárnia vão apresentar releituras de passagens bíblicas, de temas bíblicos, na linguagem da literatura de fantasia. Lewis himself said that the whole Narnia series was about Christ, because the major figure, the only character who appears in all 7 stories, is this Christ-like lion, Aslan, who does a lot of Christ-like things, creating Narnia, judging Narnia, and redeeming Narnia, among other things. Então, por exemplo, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é nitidamente uma releitura da crucificação e da ressurreição de Jesus. A feiticeira dialoga com o Aslan. O Edmundo, ele traiu e tudo, você sabe, eu tenho direito de matá-lo, você sabe disso, sabe? Essa é a lei escrita antes do tempo, mas aí quando o Aslan se entrega para morrer no lugar do Edmundo, e aí ele volta vivo, a feiticeira não entende, aí ele vai dizer, né? Tá, mas tem uma lei que é mais antiga ainda, né? Então, a mesa de pedra foi quebrada, você não sabia disso, né? Mas eu sabia. Então você não tem direito nenhum mais. Acabou. E a morte de Jesus na cruz, o diabo pensa que derrotou Jesus com a cruz. A feiticeira, a Jades, né, a feiticeira branca,
Ela pensa isso. Mas, na verdade, o que ela pensava que foi a vitória dela é o contrário, foi a derrota. E suponha que um leão viesse para salvar aquele mundo. Como seria Cristo naquele mundo? As crônicas todas são apresentadas num ambiente de uma estética medieval. Pelo menos duas parecem um personagem muito curioso, muito interessante, que é um rato falante, que é o Hip-Chip. O Hip-Chip é a encarnação dos valores de honra, de caráter, de nobreza. Ele é pequenino, mas ele é corajoso, ele não tem medo de quem tem, sei lá, quantas vezes a altura dele. Então, a cavalaria é para isso, para defender quem não sabe lutar. Piena di creature appunto della mitologia che ci parlano di eroismo, che ci parlano di virtù, che ci parlano di valori. Existe uma exemplificação perfeita dos ensinamentos cristãos, né, e da influência não só medieval e de fantasia, mas também das influências cristãs de Lewis em As Crônicas de Nárnia, no livro A Viagem do Peregrino da Alvorada. O personagem Eustáquio tinha muita ganância, ele era muito ambicioso, ele era muito apegado aos meios materiais, ele era sempre muito desagradável, sempre pronto a destratar quem tivesse ali ao seu redor, e ele tinha uma autossuficiência muito grande, né? E a partir do momento em que ele começa a desbravar um caminho desconhecido sozinho, que demonstra essa autossuficiência, ele se depara com um dragão morto. E, ousado como era, ele entra dentro dessa caverna, né? Fica ali deslumbrado com certas relíquias desse dragão. Se ele tomar aquele ouro para si, ele vai ter poder para dominar sobre todos. E aí ele se transforma nesse dragão. Mas aquilo que parecia uma beleza e um caminho de salvação passa a ser a sua própria prisão. Então, ele se vê preso em si mesmo. E aí ele começa a esfregar as escamas que tanto o incomodam, que tanto o irritam, que tanto trazem sofrimento para ele. E agora ele quer uma experiência de liberdade para poder se ver livre daquelas escamas. E aí Aslan olha para ele e diz: eu posso te ajudar. Tão vulnerável estava que ele se coloca de costas para Aslan e permite que Aslan, então, retire as escamas com as suas garras. Mas essa experiência de libertação, ela é dolorosa. Foi uma dor tão excruciante, a dor mais terrível que ele sentiu na vida, que parecia, inclusive, que a garra de Aslan teria, então, atingido o seu coração. E, de uma certa forma, atingiu. Pois, a partir daquele momento, ele retoma a sua forma humana, ele consegue se banhar nas águas diante de um cenário que parece um batismo. E Eustáquio, a partir daquele momento, nunca mais é o mesmo. Ele passa, então, de uma pessoa desagradável para uma pessoa muito mais humana. E ele precisou experimentar a dor, porque a conversão, de fato, ela nos traz dor, porque ela não é um fim em si. Ela é um meio para atingirmos a felicidade que nos traz a espiritualidade. A experiência de conversão envolve o despojamento. E despojar-se de si não é uma experiência sem dor. Despojar-se do seu eu é uma experiência de morte. Ela é sucedida pela vida, mas ela é antecedida por uma experiência de morte de si mesmo. Lewis passou por isso. A experiência do Eustáquio ali ilustra a experiência dele, que ilustra toda, é uma experiência padrão de conversão. O sucesso das Crônicas de Nárnia só fez aumentar a popularidade de Lewis ao redor do mundo. Ele torna-se uma celebridade reconhecida mundialmente. Aparece inclusive na capa da revista Time. Mas a fama também tem seu preço. Referência mundial na defesa do cristianismo, Lewis passa a ser alvo de diversas críticas. Esses críticos estão atacando o Lewis achando que ele é um irracionalista, que ele é inimigo da razão. E ele sofreu por críticas contundentes por causa desse trabalho apologético. Na academia em geral, ele sofreu críticas por ser extremamente popular. E ele ficando mais famoso, por causa dessa visão, cosmovisão cristã apresentada na obra, sendo mais criticado ainda pelos ateus cientificistas. A perseguição e o entrave na carreira dele aconteceu precisamente porque ele usava de figuras mitológicas, de imaginação e de cristianismo nas obras dele. Ele não foi reconhecido
antes dos seus 54 anos. Foi um professor auxiliar quase que permanente. Os Inklings, sem nenhum motivo evidente, param de realizar suas reuniões literárias em outubro de 1949. Sua mãe adotiva, Mrs. Moore, morre em 1951. Isolado de tudo e de todos, Lewis se aproxima de uma fã americana que lhe enviava cartas. A Joy Davidman foi uma americana casada que se divorciou do marido por ele ter sido alcoólatra e ter usado de violência doméstica. Ela, de origem judia, curiosamente também ligada, tinha uma ligação com o Partido Comunista dos Estados Unidos. E ela se converteu ao cristianismo através das obras do Lewis. And then she came to England and met him. And the relationship gradually grew. Só que nesse meio tempo de uma amizade surgiu um amor. A Joy teve um tombo em casa, teve que ir para o hospital e no hospital descobriu que estava em câncer terminal, não havia mais esperança. Esse impacto da possibilidade da morte de Joy que traz a C.S. Lewis a consciência que ele estava apaixonado pelo abalo de perdê-la. E ele expõe isso para ela, né? Não sabemos em que momento a amizade se torna paixão. Mas eu estou apaixonado por ti. O casamento foi celebrado dentro do próprio hospital, né? E o Lewis finalmente pode, então, conhecer o amor. No entanto, esse amor, esse relacionamento com a Joy, eu costumo dizer que ela é uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo em que ele se aproximava do amor, ele se afastava de tudo aquilo que tinha construído enquanto escritor e até mesmo começa a se afastar das suas amizades, principalmente da amizade que ele tinha com Tolkien. Lewis e seu grande amigo se afastam, principalmente após a união dele com Joy Davidman. Tolkien, was a very much a firm and committed Catholic, and Joy Davidman was, of course, a divorcee. Lewis suspected, and probably correctly, that Tolkien would not have approved of the marriage. But then from Tolkien's perspective, Tolkien doesn't discover that C.S. Lewis has got married until he hears about it from people that were at the wedding. Now, if you consider someone to be a really close friend, and you discover they've got married after the event, then that is also like having your heart shot at. A forma dos dois lidarem com a literatura e com a produção literária era muito diferente. Muitas vezes você viu o Lewis como um fã do que o Tolkien escrevia, mas você viu um Tolkien que detestava a forma de escrever do Lewis. Certa vez, Lewis resolveu escrever uma obra a qual foi dedicada a Tolkien. E essa obra é As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E Tolkien não entendeu direito por que foi dedicado a ele. O Tolkien deixa o mal nas sombras. Ele não se ocupa de descrevê-lo em muito detalhe, porque ele acredita que é perigoso estudar as artes do inimigo para o bem ou para o mal. Tolkien estranhou o fato de Lewis se colocar na posição de diabo. Quando você olha para um livro como Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, você obviamente vai pensar, eita, o Lewis fez aqui exatamente aquilo que o Tolkien está dizendo para ele não fazer. Tolkien didn't much like the Narnia Chronicles. Tolkien thought that Narnia was a bit slapdash, a bit of a hodgepodge, things have just thrown together any old how. Ele acreditava que o Lewis era muito rapidinho nas escritas dele, ele não fazia revisão. Então, o Tolkien, pelo contrário, ele era minucioso até demais. E criticou Lewis também pelo fato que ele julgava que, especialmente as crônicas de Nárnia, eram alegóricas demais. O Aslan é uma alegoria muito óbvia de Jesus. E o Tolkien se incomodava com isso. Tolkien acreditava que o papel do autor cristão não era de defender a fé cristã, mas de simplesmente fazer boa arte. O Tolkien é muito mais sutil. Então, é um motivo de uma crítica que ele fez, né, a Lewis nesse sentido. Tolkien é uma mensagem muito mais subliminar, muito mais oculta do que no caso do Lewis. And I don't think that Tolkien was particularly comfortable or satisfied by Lewis's positioning of himself as a mere Christian. He felt that Lewis should basically be logical in his theological quest and enter the one true church as Tolkien understood it, which is the Catholic Church.
Ele já tinha uma visão da igreja anglicana, ele frequentava High Church, etc. Mas então, por que ele nunca se tornou católico? One of the most fascinating aspects of C.S. Lewis's religious position is his attitude towards the Catholic Church. So I wrote a book called C.S. Lewis and the Catholic Church in order to study it at length. It is true that Lewis never fully overcame his anti-Catholic prejudice. The fact that Lewis came from Northern Ireland and was raised in Belfast, and anybody who knows anything about Belfast and Northern Ireland, it's one of the most sectarian cities in the world. Ele até responde quando perguntou, mas por que você não é católico, Lewis? Ele fala, se você tivesse nascido em Belfast, você jamais faria essa pergunta para mim. Point is that you grow up with these ingrained prejudices, but it's more complicated than that. He just wasn't persuaded of the Catholic claims about, for instance, the authority of the Pope. That was, I think, the main stumbling block for Lewis, that he just didn't buy that. Apesar dele falar sobre apologia, ele nunca se achava teólogo para discutir esses temas. Ele falava, não, a teologia deixa para outros. On the other hand, there are certainly aspects of Lewis's Christianity that are, should we say, crypto-Catholic and certainly very non-Protestant. In his final book, Letters to Malcolm, he said that other than the Blessed Sacrament, your neighbor is the most important thing in your life. And Blessed Sacrament, he spelt with a capital B and a capital S. He also went to regular auricular confession. And again, it's very unusual for Anglicans to go to regular confession, and he had a regular confessor. Então não dá nem para chamar ele de um protestante puritano, mas também não dá para chamar ele bem de um católico. A diferença de posições religiosas entre os dois amigos seria uma característica marcante até o fim da vida de ambos. Joy Davidman não se aproximou dos amigos de Lewis. Tolkien só encontrou a mulher de seu grande amigo uma vez, por coincidência, no hospital. Após 3 anos lutando contra o câncer, Joy Davidman faleceu em julho de 1960. O falecimento da Joy mexe tremendamente com o emocional de Lewis. Ele entra em depressão profunda, inclusive. Décadas depois volta aquilo que ele tinha sofrido quando era menino. É a mãe sofrendo dores, definhando até acabar. Aí agora, 40 anos depois, a mesma coisa outra vez. Mas agora com a esposa. E não pode fazer nada. De novo. Acaba ficando ainda mais recluso e introspectivo do que já era, passando por momentos muito obscuros enquanto viúvo da Joy. 10 dias após a morte de sua mulher, Lewis ainda teve que enfrentar uma nova crise familiar. Seu irmão Warne era alcoólatra e havia sido internado novamente em um hospital. A solidão tomou conta de sua vida e poucos meses depois, sua saúde começou a se deteriorar. Em junho de 1961, Lewis é diagnosticado com dilatação da próstata. Com problemas de locomoção e sofrendo com muitas dores, ele não consegue voltar para lecionar na faculdade de Cambridge. Em julho de 1963, Lewis teve um ataque do coração e quase morreu. No mês seguinte, incapaz de lecionar, sentiu-se obrigado a pedir demissão de sua cátedra em Cambridge. Nos últimos meses de sua vida, Lewis voltou a se comunicar com maior intensidade com seu grande amigo. Tolkien insistiu que ele comparecesse a um jantar na ocasião de seu aniversário de 70 anos, mas Lewis, portando um catéter e em uma dieta muito restritiva, recusou. Algumas semanas depois, os dois trocaram afetuosas cartas de Natal. O fato de Lewis e Tolkien terem tido essa amizade é uma prova de que há um diálogo possível entre o catolicismo e o protestantismo. E eles foram um exemplo disso e serve para nós hoje. Se a gente parar para analisar, os 30 primeiros anos da vida de Lewis foram anos de muita introspecção devido a bastante sofrimento. Primeiro, com a perda da mãe, a perda inesperada e muito precoce da mãe. Segundo, pelo relacionamento frio que ele tinha com seu pai, dentro de uma infância e de uma adolescência bastante solitária. Vai pro fronte, na guerra, e vê pessoas morrendo. Depois ele se dá em casamento e no mesmo ano em que casa, a mulher já descobre uma doença, um câncer. Então a dor e o sofrimento permeia as experiências de vida dele. E aí é só quando ele encontra, então, a fé cristã que ele consegue
de uma certa forma, encontrar um certo conforto, um porquê para se viver. É o próprio C.S. Lewis que diz que se a gente busca uma religião confortável, ele não recomendaria o cristianismo. Ele vai dizer, olha, a dor faz parte da vida. Quem vive vai lidar com o sofrimento, necessariamente. A questão é o que o sofrimento vai produzir em você. Aquilo que ele experimentou como sofrimento e lapsos de alegria é o que produziu o que está disponível a nós. Sem o esmagamento da vida dele, como foi em alguns momentos de dor, de incompreensão, nós não estaríamos aqui falando sobre ele. Ele fala das dores dele, dos sofrimentos, mas sempre de uma perspectiva esperançosa. Tem uma crise, fica com raiva, tudo chateado, absolutamente compreensível, mas ele não perde a fé. A última carta que ele escreve no sentido de que ele se compara a uma semente que foi plantada e que o novo dia está para vir. E essa carta ele escreve há alguns dias antes de morrer. Não é esperança com as coisas do aqui e agora. É uma esperança que nos faz olhar, viver aqui com os olhos na eternidade. If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world. Quatro dias após a passagem de Lewis, Tolkien escreveu sobre a morte de seu grande amigo. So far, I have felt the normal feelings of a man of my age, like an old tree that is losing all its leaves one by one. This feels like an axe blow near the roots. Lewis faleceu sem ver seu grande amigo ser nomeado o maior escritor do século XX. Muito obrigado por assistir a nossa produção, espero que tenha gostado. Continue acompanhando o YouTube da Brasil Paralelo para assistir de graça os nossos melhores conteúdos exclusivos. Mas antes de você sair, quero reforçar um convite para você se tornar um membro assinante do Brasil Paralelo. Ao assinar, você libera o acesso imediato a mais de 100 produções originais e contribui com a nossa causa, nos ajudando a cumprir uma missão ambiciosa e desafiadora. O conteúdo que disponibilizamos de graça aqui no YouTube é apenas uma fração de tudo que produzimos. A maior parte do nosso conteúdo está disponível na plataforma de assinantes. Para ilustrar, imagine um grande iceberg e você vê apenas a ponta. Ela representa a pequena parte do nosso conteúdo que disponibilizamos de graça em nossos canais. A maior parte desse grande iceberg permanece debaixo da água, não é visível, assim como os nossos conteúdos exclusivos destinados aos assinantes. A Brasil Paralelo nasceu com um propósito claro: resgatar a cultura do país por meio da busca pela verdade. 8 anos depois, nosso propósito permanece firme. Com nossas produções originais, investigamos a raiz dos problemas da educação no Brasil, fizemos um raio-x da crise de segurança pública no país, resgatamos o orgulho de ser brasileiro. Lançamos a maior obra audiovisual do mundo sobre o comunismo. Expusemos os bastidores da política nacional e internacional. E mais recentemente, mostramos uma visão sem filtros da guerra entre Israel e Palestina. Com o seu apoio, através da sua assinatura, você permite a continuação do nosso trabalho. Muito mais que assinar um streaming, nos ajuda a produzir e distribuir nosso conteúdo a mais e mais pessoas. Conteúdos que inspiram, educam e transformam. E tudo isso por apenas R$10 mensais. Como uma empresa de mídia independente, não recebemos um único centavo de dinheiro público. É através da sua assinatura que a nossa operação é financiada, permitindo avançar em nossa missão. Toque no link que está na descrição desse vídeo ou escaneie o QR Code que está aparecendo na tela para se tornar um membro assinante da Brasil Paralelo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.